Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de ensino religioso. Te convido para nós pensarmos de maneira muito profunda na aula de hoje. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para, juntos e juntas, nós refletirmos no seguinte objeto de conhecimento. Princípios e valores éticos, e teremos como detalhamento a ética e a moral com os conceitos, valores e contravalores, o respeito à vida e à dignidade humana, a bioética, o aborto, a eutanásia, o suicídio, a mutilação, o cuidado do idoso, entre outros, ética e construção de um projeto de vida. Então, muita atenção para esta aula de hoje e, mais do que nunca, entenda que essa aula tem tudo a ver com as nossas vidas. Então, você pediu para nascer? Mais do que nunca, de onde você veio, para onde você vai? Essas perguntas são perguntas existenciais, são perguntas que mais do que nunca nos provocam a dar uma resposta. E a maneira pela qual você vai dar uma resposta para essas perguntas que eu coloquei há pouco vai ser, na verdade, o seu projeto de vida. Então, o que seria, na verdade, você, meu aluno, minha aluna, o projeto de vida? Seria, em primeiro lugar, uma provocação, um chamado à responsabilidade diante da vida. E a vida que vai te provocar de várias maneiras. Então, vamos, nesse primeiro momento, entender o que é o projeto de vida, né? O projeto de vida vem da etimologia do latim, do proiectus, que é lançar para frente. E aí, no fundo, a vida, é dar sentido à vida, à existência. E tem como significado pensar, planejar, focar nos objetivos e nos sonhos. Entender que esses objetivos e sonhos são frutos do terreno da nossa liberdade de escolha. Então, pensar em projeto de vida é pensar nas nossas escolhas, em nosso projeto de responsabilidade diante daquilo que a vida me provoca. Então, essa é a primeira ideia que eu gostaria de colocar para você. Pensar a necessidade do projeto de vida como algo fundamental para pensar os próximos passos. Não só o agora, como o amanhã. Por isso que a gente fala do lançar para frente, proiectus, ok? E aqui a gente pode pensar qual é a fundação ética do projeto de vida. Bem, do ponto de vista da ética, nós temos que pensar o conjunto de valores que vão orientar, que vão estar no substrato, que vão estar, na verdade, por trás de todas as ações que nós tomamos, ok? Então, pensar esse conjunto de valores que vão orientar, que vão estar por trás de cada ação nossa, é a dimensão ética do projeto de vida. Segundo ponto, a dimensão da responsabilidade. Uma responsabilidade consigo mesmo e uma responsabilidade com os outros. Por que isso? Responsabilidade significa o quê? Qual é a resposta que você, que eu, que cada um de nós damos diante das nossas escolhas? E essa resposta, como eu coloquei logo no início, ela advém, ela tem que ter uma atenção muito especial para o campo das consequências. Cada escolha tem uma consequência. Cada escolha, além da sua consequência, tem uma responsabilidade que você não pode terceirizar para outra pessoa. E que, no final das contas, é uma responsabilidade pessoal. E aqui vem um terceiro ponto, a dimensão da autonomia. O que é? Diante da liberdade de escolher, é a capacidade de tomar decisões conscientes. Então, entendeu? Então, retomar essa fundamentação ética do projeto de vida é o quê? É pensar os valores que orientam nossas escolhas
nossas ações, a responsabilidade consigo mesmo, com os outros que estão envolvidos nessa caminhada, mas, ao mesmo tempo, a autonomia, a capacidade de tomar decisões conscientes. E, por fim, a fundamentação ética desse projeto é crucial. Por que é crucial? Pois é a ética que nos guia em relação ao que é certo ou errado. Então, pensar qual é a fundação ética desse projeto de vida. É porque ela vai, na verdade, guiar nossas escolhas. Consequentemente, nós vamos arcar com a responsabilidade, vamos arcar com as consequências de cada escolha de vida. Ok? E aqui eu quero te fazer um link e te convidar a pensar quais são os valores que vão guiar cada caminhada, cada porvir, cada devir, cada mudança de projeto de vida. Bem, pensa na questão dos teus valores pessoais. Valores, pensa comigo, são princípios que consideramos importantes. Mas por trás de cada escolha, de cada princípio que consideramos importante, deve haver uma coerência. E o que é a coerência? É a coerência entre os valores que eu acredito e as ações que eu vou tomar. Então, essa coerência, ela vai dar, de certa forma, lastro, vai dar, de certa forma, uma solidez para as escolhas, para as ações do seu projeto de vida. E, por fim, pensar um propósito. Esse propósito vai guiar nossas escolhas diárias. Esse propósito que vai estar no âmago, dentro de cada escolha. Então, nós poderíamos dizer que nossos valores pessoais são o alicerce do projeto de vida, mas de um projeto de vida sólido, de um projeto de vida responsável, de um projeto de vida que, por mais que você não tenha garantias que vai dar certo ou errado, mas, de certa forma, você paga por isso, você, de certa forma, arca com isso. Ok? E todo projeto de vida tem uma dimensão psicológica. Para pensar aqui. Primeira coisa, todo projeto de vida ele requer um autoconhecimento. E esse autoconhecimento é entender quem somos nós. Quem é você com seus erros, acertos? Quem é você, de repente, com seus potenciais? Quem é você com a sua história de vida? Entender que autoconhecimento é um voltar para si mesmo, para o seu eu. Ok? Segunda coisa que é muito interessante, todo projeto de vida, além de ser um exercício de entendimento do que somos, de um autoconhecimento, é também um processo, é também uma forma de acreditar no próprio potencial. Ok? Enquanto autoconhecimento, nós vamos entender esse eu a partir dos seus limites e a partir daquilo que te compõe a tua caminhada. Quando pensamos na autoestima, é pensar qual é o potencial que você carrega e que você, de certa forma, constrói ou quer construir ao longo da vida. Segunda coisa muito importante, a motivação, que é uma força que impulsiona a buscar metas. Mas vou te dar um spoiler, tá? Essa busca por metas não deve ser uma busca de metas enormes, grandes, majestosas, mas metas alcançáveis, tá? Então, aqui tem uma coisa interessante, que quando você entende você se autoconhece, você também tem que entender também os seus limites. Ok?
A dimensão psicológica de um projeto de vida envolve essas 3 dimensões. O que seria? Autoconhecimento, a autoestima e motivação. Ok? Então, é muito importante nós entendermos isso. Tá? E aqui eu te convido, diante dessa questão da dimensão psicológica, de autoconhecimento, de autoestima e ao mesmo tempo de motivação, nós podemos pensar os desafios humanos que qualquer projeto de vida tem. Para pensar a dimensão das mudanças, adaptar-se a novas realidades. De repente, se você sai da sua comunidade, vai para uma cidade grande, ou vai para uma outra escola, ou vai viver uma nova família. Tudo isso é um desafio de se adaptar a uma nova realidade. Segunda coisa, a resiliência. Como superar as adversidades da vida? Como superar os eventuais obstáculos que você vai se confrontar ao longo da caminhada? E um outro ponto que é muito importante, como lidar com as incertezas, com o desconhecido. A vida está cheia de desafios, como mudanças inesperadas e adversidades. Mas você, eu, cada um de nós somos convidados a olhar para esses desafios, a encarar esses desafios nessas 3 dimensões, no autoconhecimento, pensar a nossa autoestima e pensar também as motivações que vão, de certa forma, que vão estar dentro de toda e qualquer caminhada de vida, de todo e qualquer projeto de vida. Ok? Então, eu vou te convidar nesse momento para olhar com muita atenção essa animação da águia e da galinha, e aí você aproveita, faça uma leitura do seguinte, de que maneira que essa animação ela dialoga com esses desafios humanos da mudança, da resiliência, das incertezas. Ok? Vamos lá? Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro a fim de mantê-lo cativo em casa. Conseguiu pegar um filhote de águia. Colocou-o no galinheiro junto às galinhas. Cresceu como uma galinha. Depois de 5 anos, esse homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: "Esse pássaro aí não é uma galinha, é uma águia." De fato, é uma águia, mas eu a criei como galinha. Ela não é mais águia, é uma galinha como as outras. Não! Ela é e sempre será uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas. Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e, desafiando-a, disse: "Já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe." Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha. Não! Ela é uma águia. E uma águia sempre será uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou-lhe: "Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe." Eu havia lhe dito, ela virou galinha. Não! Ela é águia e possui sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã a farei voar.
No dia seguinte, o naturalista e o camponês se levantaram bem cedo. Pegaram a águia e levaram-na para o alto de uma montanha. O sol estava nascendo e dourava os picos das montanhas. O naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, de sorte que seus olhos pudessem se encher de claridade e ganhar as dimensões do vasto horizonte. Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe! Foi quando ela abriu suas potentes asas, ergueu-se soberana sobre si mesma e começou a voar para o alto e a voar cada vez mais para o alto. Voou e nunca mais retornou. Assim como a águia, todos nós temos um potencial dentro de nós, esperando para ser descoberto. Nunca subestime o poder do seu coração e da sua verdadeira natureza. Respeite a diversidade, pois cada ser tem sua própria essência e caminho. Então, que bom que você viu essa animação. E essa animação ela vem nos iluminar em relação à importância do planejamento no projeto de vida. Nós vimos até agora a questão da dimensão psicológica, e essa questão psicológica tem tudo a ver com a animação há pouco, né? De que lançar luzes na dimensão do nosso autoconhecimento, da nossa autoestima e, ao mesmo tempo, da motivação que nós devemos ter ao longo da caminhada, ok? Vamos, então, para a importância do planejamento? Bem, pensar em planejar o projeto de vida requer uma visão de enxergar além do presente, além do hoje, né? Então, esse enxergar além do hoje tem tudo a ver com a etimologia da palavra projeto, né? Lançar para frente, pensar para frente e além do presente. Pensar também em objetivos. Quais são as metas claras e alcançáveis que você deve ter ao longo do seu projeto de vida? E, ao mesmo tempo, a organização, estruturar etapas e ações. Cada etapa, cada ação, ela tem que dialogar com o chão da sua vida. Planejar é essencial para transformações em realidades, ok? Então, é muito importante isso. E aqui nós podemos pensar quais são os perigos da ausência de uma falta de planejamento, de uma falta de projeto de vida. Primeiro que vai consequenciar uma falta de direção, a pessoa vai se sentir perdida, né, no rolê todo. Fora o sentimento de frustração, porque muitas expectativas não vão ser atendidas. Além desse sentimento de frustração, nós temos que pensar também a questão da vulnerabilidade. Muitas das vezes a pessoa pode estar sujeita a influências externas. Então, a ausência de um projeto de vida pode resultar em uma sensação de desorientação, de vulnerabilidade. Então, essa é, na verdade, os perigos da ausência de um projeto de vida, de um planejamento de projeto de vida. Então, é extremamente perigoso quando a gente não tem um projeto de vida. E aqui nós podemos pensar também nas implicações do projeto de vida. Por exemplo, implicações no sentido de que vai te demandar decisões conscientes. As escolhas têm que ser bem pensadas. Além de pensar, demandar escolhas conscientes, pensar também, atribuir significado à própria vida. E além das escolhas conscientes, do sentido da própria vida, é pensar que, no final das contas, nós vamos caminhar, nós vamos buscar a implementação de um projeto de vida para a nossa realização. É sentir-se realizado com as conquistas. Mas não precisa ser conquistas grandes, hercúleas, gigantescas. As conquistas podem ser simples e, ao mesmo tempo, alcançáveis. Ok? As conquistas têm que ter a ver com uma palavrinha que eu gostaria que você aprendesse comigo hoje. Todo projeto de vida tem a ver com a busca pela felicidade. Lá no grego, a eudaimonia, que é o florescimento humano. Então,
todos nós queremos ser felizes nessa vida. E aqui, ser feliz nessa vida requer autenticidade, é ser fiel a si mesmo, às suas escolhas. E junto com isso, a dimensão do equilíbrio, a harmonia entre as várias áreas da vida, né? As áreas sentimentais, a área religiosa, a área dos estudos. Isso deve prover, deve, de certa forma, provocar uma satisfação, alcançar o que se deseja. Então, nós poderíamos dizer que a relação entre projeto de vida e felicidade é extremamente profunda, ok? E aqui eu vou te convidar para olhar essa figura aqui. Essa figura que está aqui do meu lado é da Capela Sistina, daquele encontro entre Deus, é uma obra bem clássica entre Deus e o ser humano, que eles se tocam a ponta do dedo, né? E ao mesmo tempo, essa figura ela nos provoca a pensar a nossa vocação. E vocação, quando penso a vocação, nós pensamos o seguinte, a questão do chamado. Todo projeto de vida, ele tem uma relação bem interessante com a religião, porque ele é um projeto de um propósito divino, sentido espiritual que cada vida carrega. Ao mesmo tempo, ela deve provocar uma ética religiosa, porque dentro de cada tradição religiosa, cada projeto de vida que se organiza no âmago de uma tradição religiosa carrega valores e princípios sagrados. Ao mesmo tempo, nós temos que pensar a dimensão do apoio social e espiritual da comunidade, que fazem parte dessa relação entre projeto de vida e religião. Ok? Isso é uma coisa bem interessante. Então, nós podemos também dar um outro passo em relação a isso, além do propósito divino, da ética religiosa e da comunidade. Nós temos que entender, por exemplo, que a nossa vida ela se realiza no âmago de uma sociedade. E aqui a gente tem que pensar qual é a influência da sociedade, quais são as pressões sociais, quais são as expectativas externas. Até que ponto a mídia impacta a nossa autopercepção, nosso olhar consigo mesmo. E aqui, quando eu falo de mídias, de pensar, de repente, até que ponto que TikTok, Instagram, né, tantas e tantas plataformas sociais impactam nesse olhar, nessa autopercepção que nós temos. Por outro lado, nós temos que pensar quais são as tradições, quais são as normas e costumes culturais que, de certa forma, vão influenciar o meu projeto de vida. Ok? Então, vimos, então, a relação entre religião e projeto de vida, as influências sociais, e agora eu te convido para encerrar essa reflexão, como que a educação se relaciona com essa dimensão do projeto de vida. Em primeiro lugar, a escola, a comunidade, cada um de nós acessamos o conhecimento como bases bem sólidas para as decisões informadas. Não falei sobre a questão da necessidade de nós tomarmos ao longo da vida decisões conscientes. Então, através da educação, nós vamos ter conhecimento para ter boas bases para decisões informadas, para escolhas informadas. Segunda coisa muito importante, a educação no âmago do projeto de vida, ela também busca o desenvolvimento da pessoa. Ela busca, com esse desenvolvimento da pessoa, o crescimento pessoal e também profissional dessa pessoa. Para pensar, a tua profissão não deve ser só uma perseguição financeira, uma perseguição por pagar boletos, mas também essa profissão ela deve servir à sociedade e servir à sociedade de maneira saudável, ok? Fora isso, nós temos também o terreno das oportunidades. Quais são as possibilidades que se abrem diante dessa qualificação profissional, diante da educação, que, de certa forma, vão estar acompanhados com essa questão do projeto de vida. Por fim,
pensar que nenhum projeto de vida ele sempre vem acompanhado com o conceito de família. E aqui, quando a gente pensa em família, hoje a gente tem que pensar em família nos seus mais variados conceitos que hoje em dia nós temos de família. Mas pensa comigo a família como apoio, como base emocional e prática, ok? Também pensar a família a partir dos valores do passado, de geração em geração, que vão sendo repassadas para cada um de nós. Cada um de nós, por exemplo, quando pensamos em religião, pensamos em escolhas profissionais, de alguma maneira nós temos uma influência de tradições familiares. E, por fim, pensar que a família ela tem um impacto nas nossas escolhas e em muitos dos nossos objetivos de projetos de vida. Ok? Então, é bem interessante isso. Fora a família, nós temos também um outro ponto bem interessante, né? É a questão das pessoas que estão circuncidando a família, que são os amigos, né? As conexões, o impacto positivo nas nossas escolhas, o incentivo e suporte emocional, os modelos de comportamento e decisões que essa família ou agregados vão influenciar a minha caminhada, né? Então, esse é um outro ponto que é muito importante quando pensamos família e projeto de vida e outros agregados. Também nós temos um outro ponto bem interessante em relação a isso, né? É pensar que o projeto de vida sempre vai ser um saber para onde ir, vai ser um viver com sentido e vai ser um conquistar o que se deseja. Mas conquistar o que se deseja proporcionalmente, paulatinamente, sustentavelmente, de maneira sustentável, tá bom? Por fim, nós temos também um outro ponto bem interessante a refletir, que é com você, meu caro aluno. Quais são as escolhas que você vai tomar daqui para frente? E junto com essas escolhas, como é que você vai estruturar isso para poder ter uma vida mais feliz, para poder ter uma vida mais sustentável? Então, ao longo da aula de hoje, o que nós vimos? Nós vimos a relação entre ética, também vimos também a questão dos valores pessoais que estão assim entremeados no nosso projeto de vida. Vimos também a dimensão psicológica, vimos as influências familiares do projeto de vida, mas vimos, acima de tudo, a importância de que esse projeto de vida tem que ser olhado com muito carinho, porque ele compromete seriamente algo muito sagrado, algo muito especial. Você, com suas escolhas, com a sua vida, que é única, especial e irrepetível. Então, fizemos toda essa caminhada hoje nesse diálogo intenso e, ao mesmo tempo, provocativo. E esse diálogo ele tem que ser olhado com muita sinceridade, porque ele vai requerer de cada um de nós uma responsabilidade em cima de nossas escolhas, em cima de na nossa liberdade também. Então, muito obrigado até aqui. E vamos que vamos juntos construir a educação, mas com muita prudência, com muito olhar, com muita resiliência, mas também com muita alegria. A alegria de saber que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, mas que, acima de tudo, esse diálogo pode fornecer importantes intuições para os seus próximos passos. Ok? Um grande abraço a todos e todas e vamos que vamos juntos construir a educação.